Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou continuando aqui o nosso curso de Geometria Analítica Plana. A gente está agora no capítulo de circunferência, certo? Então a gente está aí resolvendo uma gama de exercícios para fixar os conceitos que a gente viu na nossa primeira aula desse capítulo, em que a gente viu a equação reduzida e a equação geral da circunferência. Beleza? Então, dando sequência a essa bateria de exercícios, vamos começar por esse problema aqui na aula de hoje, que nos dá o seguinte, ó, determine o centro C e o raio R das circunferências cujas equações são dadas a seguir. Então aqui, ó, a gente tem as equações, né, nos três itens, as equações reduzidas, e aí a gente quer então achar o centro e o raio, beleza? Bom, só lembrando, né, como é que é a equação reduzida da circunferência, né? Vou até colocar aqui no cantinho. A equação reduzida da circunferência é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, essa daqui é a equação reduzida da circunferência. Então, só de olhar para a equação reduzida da circunferência, a gente consegue identificar quem é o centro e quem é o raio. Por isso que ela é uma equação tão importante, tá? Então, aqui, ó. Então, a gente tem x menos alguém ao quadrado, mais y menos alguém ao quadrado, beleza. Aqui não está elevado ao quadrado. Esse 36 aqui, ele é a mesma coisa que 6 ao quadrado. Então, o que acontece? Esse 2 aqui, ele é o x do centro. Esse 7 aqui, ele é o y do centro. E esse 6 aqui, ele é o raio. Então, isso aqui nos dá que o centro C tem coordenadas 2, 7. E o raio, ele é igual a 6. Então, nessa primeira questão, nesse primeiro item, a gente já achou tanto o centro quanto o raio. Beleza? Agora, vamos olhar para cá. Então, aqui tem duas coisas que a gente tem que ajustar. Primeiro, aqui eu tenho x mais alguém, então aqui tem que ser menos. Aqui está certinho e esse cara aqui não está elevado ao quadrado, né? Então, vamos ajustar isso. Então, isso aqui é x menos 2 terços ao quadrado, mais y menos 5 oitavos ao quadrado, e o 10, ele é a mesma coisa que a raiz de 10 ao quadrado. Então, esse cara daqui, então agora já está nesse formato aqui. Esse cara daqui, ele é o x do centro. Esse cara daqui, ele é o y do centro. E esse cara daqui, ele é o raio. Então, isso nos dá aqui o centro ao ponto menos 2 terços, 5 oitavos. E o raio, ele é igual a raiz de 10. Beleza? Então, tá aqui o centro da circunferência. Tá aqui o raio da circunferência. Beleza? E o item C, a gente tem que fazer alguns ajustes, né? Aqui, eu tenho que escrever isso aqui como um quadrado perfeito. E esse cara daqui, né? Tem que escrever como x menos alguém ao quadrado, mais y menos alguém ao quadrado. Então, aqui, ó, x ao quadrado é a mesma coisa que x menos 0 ao quadrado. Y ao quadrado é a mesma coisa que y menos 0 ao quadrado. E 9 é 3 ao quadrado. Então, repara, esse cara daqui é o x do centro. Esse cara daqui
é o y do centro e esse cara daqui é o raio. Então, o centro, ele é o ponto 0, 0, e o raio, ele é igual a 3. Então, repare que a equação reduzida ela é muito boa quando você quer identificar o centro e o raio. Ah, Gustavo, tem como fazer isso com a equação geral? Tem como achar o centro e o raio da circunferência olhando para a equação geral? Tem. E tem duas maneiras de a gente fazer isso, tá? Talvez que a partir do próximo take, vamos então agora continuar esse exercício, só que agora vou mostrar aí para equações gerais da circunferência como é que a gente faz isso. Tá legal? Então é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então vamos lá. Então no nosso próximo item, né, a equação da circunferência dada foi x ao quadrado mais y ao quadrado mais 3x menos 8y mais 15 igual a zero. Então, diferentemente dos itens anteriores, né, que a equação estava na sua forma reduzida, ou quase isso, aqui a gente tem a equação na forma geral. E aí, lembrando, né, a primeira aula que a gente deu nesse capítulo, a gente viu a equação do geral da circunferência, que é essa daqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c igual a zero, certo? Onde o x do centro é menos a sobre 2, o y do centro é menos b sobre 2 e o raio é a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado menos 4c sobre 2. Então, se você tem a equação geral da circunferência e você memorizou essas fórmulas, digamos assim, e é sempre bom lembrar, isso daqui é verdade quando os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado são iguais a 1, tá? Ah, Gustavo, mas e se não forem iguais a 1? Aí basta dividir todo mundo pelo coeficiente x ao quadrado e y ao quadrado que se torna igual a 1. Ah, mas e se os coeficientes x ao quadrado e y ao quadrado forem diferentes? Aí não vai ser uma circunferência, vai representar uma outra coisa essa equação, tá? Bom, então se você memoriza isso, se você tem a equação, você consegue achar o centro de maneira direta e achar o raio também de maneira direta também, tá? Então aqui, ó, então, vamos utilizar isso aqui. O x do centro, ele é então menos 3 sobre 2. O y do centro vai ser o quê? Menos 8 sobre 2, que é 4. Então, se o x do centro é menos 3 sobre 2 e o y do centro é igual a 4, isso nos dá, então, que o centro, ele é, então, menos 3 sobre 2, 4. Então, achamos aqui o centro aí da circunferência, tá? Agora, vamos achar o raio. Então, isso aqui vai nos dar. Então, o raio vai ficar a raiz de menos 3 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado menos 4 vezes 15. Tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre 2. Então, ó, 8 ao quadrado é 64, 64 menos 60 dá 4, 4 mais 9 dá 13. Então, isso nos dá aqui, o raio da circunferência ficou raiz de 13 sobre 2. Então, com isso, a gente achou o centro e o raio da circunferência. Beleza? Ah, Gustavo, mas eu tenho dificuldade de memorizar isso, etc. Teria alguma outra maneira de fazer? Sim. De que maneira? Então, vamos lá. Então, outro modo. Que é o método de
completar quadrados. Então, vamos lá. Então, lembrando, né? Os nossos produtos notáveis. Se eu tenho A mais B ao quadrado, isso é, ao quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Certo? Quando aqui for menos, aqui vai ser menos também. Então, isso aqui é o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Tá legal? Bom, então a ideia passa por utilizar isso aqui. De que maneira? Qual é a ideia dessa segunda maneira de você resolver? Como a gente viu, né, nos itens anteriores, quando você tem equação reduzida, o centro e o raio eles saltam aos olhos, né? Eles ficam muito claros quem é o centro e quem é o raio. É só praticamente olhar para a equação. Então aqui, ó. Então o que eu vou fazer vai ser pegar essa equação geral e vou escrevê-la na sua forma reduzida, completando os quadrados, ou seja, escrevendo dessa maneira. Eu tenho esse lado e vou enxugar desse lado. Então aqui, ó. Então eu tenho x ao quadrado mais 3x mais y ao quadrado menos 8y igual a menos 15. Então eu agrupei os x aqui, agrupei os y aqui e passei o termo independente para o outro lado. Então eu tenho x ao quadrado, ou seja, então eu tenho o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Para essa conta aqui dar 3x, é porque o meu segundo é 3 sobre 2. Beleza? O que mais que a gente tem? Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Para essa conta aqui dar menos 8, é porque o meu segundo aqui ele é 4. Tudo isso igual a menos 15. Então, repara, a gente já tem o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, está faltando quem para isso aqui virar um quadrado perfeito? Está faltando o quadrado segundo, ou seja, está faltando o quadrado de 3 sobre 2. Então, eu vou somar ele aqui. Só que se eu somo do lado esquerdo, para permanecer igual, eu tenho que somar do lado direito também. Porque senão eu estou alterando a equação. Certo? Da mesma maneira, eu tenho o quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Para virar um quadrado perfeito, está faltando o quê? Está faltando o quadrado segundo aqui. Então, eu pego e somo o quadrado segundo aqui, somo o quadrado segundo aqui. Ao colocar esse cara daqui, isso aqui virou um quadrado perfeito. Ou seja, eu tenho o lado direito da expressão que vai ficar ao lado enxuto. Então, isso aqui vai ficar x mais 3 sobre 2 ao quadrado. E esse cara daqui é o quadrado da diferença, né? Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Esse cara ao lado direito da equação, vou reescrever dessa maneira. Então vai ficar y menos 4 ao quadrado. Bom, e aqui a gente ficou com o quê? Com menos 15 mais 9 sobre 4 mais 16. Aí, ó, calcula o MMC aqui na direita. Então, isso aqui vai ficar 64 menos 60, 4, mais 9, 13. Então, isso aqui ficou x menos 3 sobre 2 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado. Isso daqui vai dar, isso tudo aqui vai dar 13 sobre 4. Então, eu já vou escrever na forma de raio ao quadrado. Então, aqui vai ficar raiz de 13 sobre 2 ao quadrado. Então, a gente tem que esse cara daqui, ele é o x do centro. Esse cara daqui, ele é o y do centro. E esse cara daqui é o raio.
Então, a gente ficou com o centro. Menos 3 sobre 2, 4. E o raio igual a raiz de 13 sobre 2. Então, obviamente, bateu com o que a gente já havia achado anteriormente, só que a gente encontrou isso de uma outra maneira. A gente transformou uma equação geral numa equação reduzida. Tá legal? Beleza? Bom, então, para alguns esse método dá mais trabalho, para outros não, né? Porque muita gente prefere resolver dessa maneira para não precisar decorar essas coisas. Ah, quem prefere, Gustavo, eu não tenho paciência para fazer esse processo todo, então prefiro decorar e já achar direto, não tem problema nenhum. Usa o caminho que você se sentir mais à vontade. Tá legal? Beleza? Então, dessa maneira, a gente encerra essa aula. Um abraço.